No primeiro dia de abril deste ano, um jovem de 22 anos, identificado como Gabriel Júnior de Oliveira Alves da Silva, foi morto durante uma intervenção policial em Piracicaba. Ele foi atingido com um disparo na cabeça após ter tentado atacar os policiais com uma pedra. Com mais uma ocorrência desse tipo, o total de óbitos chega a 20 na região. O período analisado é entre janeiro, março e o primeiro dia de abril de 2025. Antes do caso, a TV Todo Dia já preparava um levantamento sobre o tema, pois cidades da região registraram 5 mortes a mais do que no mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Neste ano, a maioria dos mortos teria praticado roubos a bancos, roubos seguidos de estupros, tentativas de fuga, dentre outros crimes, segundo a pasta. A análise considera os municípios de Campinas, Piracicaba, Hortolândia, Sumaré e Santa Bárbara do Oeste. O aumento é causado porque os suspeitos têm atirado mais? A polícia está reagindo com mais força? Para responder a essas e outras perguntas, conversamos com profissionais de segurança pública, analistas e uma mulher cujo marido morreu em confronto. Eu não estimulo nenhum confronto, que fique claro, senhores e senhoras da imprensa que nos acompanham, não estimulo nenhum confronto. Mas se ele acontecer, eu rezo para que o meu policial saia vivo. Eu não sou hipócrita. Ah, mas você vai elogiar uma ocorrência de confronto? Sim, senhor, vou. E vou continuar elogiando. Sabe por quê? Porque eu já senti cheiro de pólvora e confronto. Já senti meu coração bater acelerado. Já passei algumas vezes, deputado Meco, como o senhor também, como o deputado Telhada, por ocasiões, coronel Hugo, em que eu não sabia se eu ia voltar e ver meu filho. Assim como citou em 28 de março deste ano, Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública e responsável pelas ações das polícias militar e civil do estado de São Paulo, as famílias acabam sofrendo as consequências dos embates. E isso ocorre, inclusive, naquelas que sabem que o familiar é envolvido no crime. Em 19 de março deste ano, durante a cobertura de uma morte por intervenção policial, uma mulher se apresentou como esposa de um foragido da justiça e comentou o caso à TV Todo Dia. Ele errou. E eu vou falar assim, outra coisa, o lugar aonde que eles roubou, vocês não foram fazer o boletim de ocorrência porque vocês não quiseram. Simplesmente aconteceu a fatalidade que aconteceu. Simplesmente isso. Então eu vou correr pelo certo, tá? Não adianta meter a boca da comunidade do Renascer, que a comunidade Renascer não tem nada a ver com isso. Eu sou mulher, eu sustento o bagulho e eu honro aquilo que eu falo. Então eu pulo pela bala, eu vou brigar pelo que é certo. Então tanto esses vereadores aí, os prefeitos que estão metendo a boca do Renascer, então passa a saber da história. Porque na hora de meter o tiro aqui, tinha criança andando aqui. Tinha mãe de família andando aqui. E se pega numa criança? Isso daí ninguém conta. Ela relatou à reportagem que o homem não havia retornado ao sistema prisional após saída temporária, mas rebateu parte do que foi registrado oficialmente pela polícia. Não tinha precisão disso, que o menino estava sem arma, estava sem nada. Aí simplesmente vem falar para mim, só vai reconhecer o corpo lá no ML. O fato questionado por ela ocorreu em Piracicaba, que assim como Campinas registrou 7 mortes no período analisado. A família de quem passa por situações de violência, mas sobrevive, também é afetada. Há 7 anos, 2 guardas civis de Piracicaba escaparam por pouco das estatísticas de óbitos em confronto. A preocupação maior é quando você volta é com a família. Tenho uma esposa, 2 filhos, Fernando também casado, e tem um filho. E quando nós nos encontramos depois de alguns dias, foi o mesmo assunto, como a família estava aqui fora, né? O relato é de Marcos Alexandre, atual comandante da Guarda Civil de Piracicaba. Ele e outro patrulheiro sofreram disparos de fuzil após criminosos explodirem um carro forte na rodovia SP-304 e fugirem para a cidade, em 6 de outubro de 2017. Nesse percurso dentro da cidade, nós deparamos com esse veículo provavelmente suspeito, houve um breve acompanhamento, e num determinado momento o carro dos marginais aí não tendo condições mesmo de fuga, eles vieram desembarcar e houve um confronto armado, onde a minha viatura, mais o meu colega de trabalho, Fernando, acabou sendo alvejada por 72 disparos de fuzil. No dia 11 de março deste ano, Rodrigues viveu o outro lado da moeda. Um cidadão que estava agredindo a esposa, uma violência doméstica,
E nesse atendimento da ocorrência, infelizmente, ele veio a óbito por ter tentado também agredir a guarnição com uso de faca. Ele estava com 2 facas e nós sabemos, a faca, às vezes, ela é muito mais letal do que uma arma de fogo. Então, foi necessário o uso de arma de fogo e esse cidadão, infelizmente, veio a óbito. Em Hortolândia, houve 3 mortes em confrontos policiais. Sumaré registrou 2 óbitos, enquanto Santa Bárbara do Oeste, 1. Muitos dos que morreram teriam entre 20 e 45 anos e integrariam facções criminosas, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. O especialista em segurança aponta quais ações julga efetivas para reduzir as ocorrências. O melhor confronto é aquele que não existe. Essa redução não começa na ponta da linha, no policial já com a arma em mãos. Ela começa na base da estrutura social e no planejamento estatal. Reduzir confrontos exige políticas públicas de qualidade, educação, conscientização, investimento sério e principalmente, que é o principal problema, combate à reincidência criminal. Reincidência criminal é quando alguém volta a cometer um crime após ter sido condenado anteriormente. A reincidência criminal é um fator chave no escalonamento de conflito. Quando o sistema prende e solta, o policial se vê forçado a enfrentar o mesmo agressor, que agora está mais ousado, mais violento e apresenta mais risco. Esse ciclo sempre tende a ter confronto cada vez pior. Por isso deixo claro, a redução de confrontos não depende apenas da força de vontade do policial. Esse profissional não tem muita escolha quando a situação já estourou na sua frente. O confronto nessa altura já é um resultado das falhas públicas até então não sanadas. Por outro lado, o advogado criminalista Tiago Malosso acredita que o aumento dos índices de morte em confronto passa pelo uso excessivo da força policial. A gente não tem uma segurança pública que está bem estruturada, que utiliza de inteligência ao invés de força bruta no momento da sua intervenção, né? Então, infelizmente, o cenário que a gente vê na nossa região, ele é um exemplo dessa segurança pública feita num movimento de atender à ânsia de resultados, com pouca reflexão e pouca estratégia. O advogado criminalista comenta ainda que o confronto pode ser desproporcional. Se os policiais não estão bem preparados ou adequadamente preparados para atuar, mais uma vez, a gente está pensando mal o nosso sistema de segurança pública. O como a gente age, como a gente prepara as nossas corporações policiais, o como elas são geridas e comandadas. Policiais alegam que as ocorrências de confronto exigem reações de frações de segundo, como o coronel aposentado da Polícia Militar Ronaldo Furtado. Ele integrou a corporação por 31 anos e levou 6 tiros durante a sua atuação. Às vezes, numa ação, você está sob pressão. Você não tem tempo para você decidir se você atira ou não atira. Se você parar para pensar, você vai morrer. A polícia é violenta, mas a polícia que nós temos é espelho da sociedade que nós vivemos. É espelho. Ninguém quer morrer. Quem quer morrer? O advogado criminalista Tiago Malosso faz outro recorte social das ocorrências. Sem dúvida, a gente nota aí a caracterização, né, de consequências do racismo estrutural que nós temos estabelecido na nossa sociedade, né? As ações policiais, elas, infelizmente, acabam refletindo, de fato, o como a nossa sociedade age, né? Seja em relação aos mais pobres, seja em relação aos negros, seja em relação às mulheres. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que, em todos os casos de mortes em decorrência de intervenção policial, são instauradas comissões de mitigação de riscos e todas as ocorrências são investigadas com rigor pelas polícias civil e militar, com acompanhamento das corregedorias, do Ministério Público e do Judiciário. Em janeiro deste ano, as mortes em decorrências de intervenção policial caíram de 59 para 38 casos no estado, revertendo a alta dos meses anteriores.
A SSP reafirma o seu compromisso com a proteção e valorização das forças policiais. Em 2024, o Estado registrou 32 policiais mortos, o terceiro menor número da série histórica, em uma redução de 81% em relação a 2001. Nicole Maia para a TV Todo Dia.